Parte 3 agora, a importância do dom ministerial de mestre. Tópico 1, uma necessidade urgente da igreja. Tópico 2, a responsabilidade de um discipulado contínuo. Tópico 3, requisitos necessários ao mestre. Então vamos ver aí. Tópico 1, uma necessidade urgente da igreja. Para o ministério de ensino ser eficaz na igreja local, é preciso haver pessoas vocacionadas. Não são todas as que reúnem informações exegéticas, históricas e literárias da Bíblia, aplicando-as como é necessário. Deus concedeu à sua igreja mestres e é preciso que ela invista neles também. Muitas vezes, por absoluta falta de preparo dos obreiros, predomina a superficialidade bíblica, a infantilidade espiritual e o aumento do engano promovido pelas astúcias dos falsos mestres, segundo Pedro 2:1. Esse dom do Senhor é para a igreja amadurecer em todas as dimensões da vida cristã, ao mesmo tempo em que desmascara os falsos ensinos. Efésios 4:14, Oséias 4:6. Então Deus tem levantado os mestres. Agora, a maioria dos mestres precisa de auxílio da igreja. Às vezes, a pessoa não tem condição financeira de comprar livros, de fazer um bom curso teológico. Então, aquele que está na liderança, o pastor, ele tem essa obrigação, ele tem essa visão dada por Deus, de descobrir esses talentos e investir nesses talentos. Dar oportunidade para eles e também investir neles, ajudá-los a fazer um curso de teologia, a terem livros que possam consultar. Então ele vai desenvolver mais o seu ministério. O pastor, ele tem essa visão dada por Deus de quem é na igreja, aí que Deus escolhe para os diversos ministérios. Então ele vai perceber, detectar através da inspiração do Espírito Santo quem é na igreja realmente um mestre. E ele vai ajudar, vai dar oportunidade, vai incentivar esse mestre a crescer cada dia mais. Então esse mestre vai ensinar a palavra de Deus e vai também confrontar as heresias, as filosofias, os enganos que Satanás manda, as falsas teologias que tem por aí. Nós estamos vendo uma época aí de uma perseguição dentro da própria igreja. Os cessacionistas estão se infiltrando nas igrejas pentecostais e neopentecostais e estão tentando retirar da igreja o principal que existe na igreja, que é a presença do Espírito Santo, que são aí as manifestações do Espírito Santo. Foi assim que a igreja cresceu, desenvolveu, assim que a igreja está combatendo e vencendo o reino das trevas. O Evangelho no Brasil cresce a cada dia mais. Agora, nós temos que nos lembrar que o Evangelho nasceu no poder e na unção do Espírito Santo, sempre com sinais, prodígios e maravilhas. E nós estamos correndo um sério risco de repente, nos tornarmos também cessacionistas. Porque já estamos colocando na igreja lideranças que nem batizados com o Espírito Santo são. Isso é um princípio perigosíssimo. Já é a infiltração da mensagem satânica de retirar da igreja o poder do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo. Então devemos tomar muito cuidado, porque professores de escola bíblica dominical, nós temos passado por o Brasil inteiro e detectado isso. Muitos professores que não são batizados com o Espírito Santo, muitos professores, a grande maioria, talvez 90% dos professores da escola bíblica dominical hoje, no Brasil, não tem nenhum dom do Espírito Santo operando na vida deles. Isso é um absurdo, uma coisa tremenda. E a grande maioria nem evangelizam, nem ganham almas, passam o ano inteiro sem ganhar uma alma sequer. São coisas absurdas que estão acontecendo na escola bíblica dominical do Brasil inteiro. Em muitos lugares a escola está para acabar, por falta de professores cheios do Espírito Santo. Então esses professores cheios do Espírito Santo e bem preparados alertarão a igreja para os falsos mestres, falsos ensinos que estão vindo por aí cada dia mais. Já temos aí essa teologia da missão integral que já vai se infiltrando, ensinando a igreja aí o esquerdismo e ao mesmo tempo ensinando a igreja a deixar as manifestações do Espírito Santo, trocando isso por apenas manifestações externas e humanistas
de se dedicar apenas às obras de caridade, esquecendo-se do poder de Deus, da operação do Espírito Santo na conversão das pessoas. Então, muito cuidado, porque já vai entrando por aí, devagarinho, penetrando nas igrejas, e estão aí várias igrejas esfriando, deixando o verdadeiro evangelho. Tópico 2, a responsabilidade de um discipulado contínuo. Estamos acostumados a pensar que o discipulado termina quando o novo convertido é batizado. Não há nada mais equivocado. O Senhor Jesus chamou-nos para ser os seus discípulos por toda a vida. Por isso, quem ensina e instrui os crentes para a maturidade da fé. É um aprendizado diário, permanente e contínuo, tanto para quem é discipulado, quanto para quem está discipulando. Então, veja bem, o discipulado não termina quando alguém é batizado. E eu já sou contra completamente esse negócio de fazer curso para depois batizar as pessoas. Isso é absurdo, não é bíblico. A igreja está fazendo aí um Talmud, né, fazendo aí leis e mais leis, normas e mais normas que não existem na Bíblia. Então, aceitou Jesus, imediatamente é batizado nas águas. Depois vai fazer o curso de discipulado. Excelente, maravilhoso. Eu dei aula de discipulado muitos anos. A classe que mais se ganha almas é essa classe, que traz as pessoas, os novos convertidos e os seus parentes para essa classe. E ali pode-se ganhar muitas almas. É maravilhosa essa classe. Agora, batismo nas águas é urgente e necessário logo após a conversão. Depois, então, vai se discipular essa pessoa. Então tem um curso de discipulado, mas deve haver o quê? A visita pastoral constante. O pastor deve visitar essa classe e deve visitar na casa do novo convertido, a esse novo convertido. É um trabalho muito importante e urgente a ser feito. Então esse trabalho discipulado é maravilhoso. Agora, nós somos discípulos a vida inteira, nós aprendemos a vida inteira. O professor de discipulado, ele deve ser um praticante da palavra de Deus. Ele deve ser um ganhador de almas. Deve ser homem de oração, de jejum, de muito estudo da palavra de Deus. Então ele é exemplo para essa classe, e essa classe é a que mais necessita de ter um professor cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria e praticante da palavra de Deus, um ganhador de almas. Tópico 3, requisitos necessários ao mestre. Apresentaremos alguns requisitos importantes para a igreja reconhecer pessoas com dom ministerial de mestre em nossa época. Então, os principais requisitos aí para se reconhecer quem é realmente um mestre. Ele é um salvo em Cristo, ele tem o hábito de ler e estudar a palavra de Deus, ele tem um preparo intelectual, porque ele estuda muito a palavra de Deus, e tem um coração em chamas. Então ele é cheio do Espírito Santo, com desejo de ganhar almas. Então vamos ver na letra A, um salvo em Cristo. Não pode haver dúvidas quanto à própria experiência salvífica por parte do vocacionado para o ministério do ensino. 2 Timóteo 2, 10 a 13. Infelizmente, há pessoas que não creem naquilo que ensinam. Assim não há verdade nem firmeza nelas. Então, primeira coisa aí, a pessoa deve acreditar naquilo que ele ensina. Ah, eu acredito no batismo com o Espírito Santo. Estou ensinando sobre isso, mas não sou batizado. Ah, eu acredito que Deus ouve a oração, mas eu não oro. Ah, eu acredito que jejum é muito importante para a igreja. O jejum traz aí para nós a mortificação da carne e nos aproxima, faz com que nós possamos nos aproximar mais de Deus e ouvir mais atentamente a palavra de Deus, a voz de Deus falando conosco. Podemos detectar melhor o reino espiritual aí enquanto estamos em jejum. Ah, mas eu não jejuo. Então, sabe, ensina, mas não pratica. Isso é um absurdo. Ah, eu acredito que Jesus morreu por mim. Ah, eu acredito. Mas não age como um salvo em Cristo. Não acredita nas promessas de Deus. Não acredita nas promessas bíblicas. Não tem na sua vida aí uma vida realmente de um crente cheio do Espírito Santo, de um salvo. Tem dúvidas sobre a sua própria salvação. Não adianta falar, tem que acreditar naquilo que ensina. Tópico 2 aí, o hábito de ler. Então, em nosso país, a leitura é um problema cultural. Se as pessoas leem pouco, a igreja pouco lerá. Entretanto, como ensinaremos se não lermos? O hábito da leitura era levado a sério no ministério do apóstolo Paulo.
1 Timóteo 4,13, 2 Timóteo 4,13. Então aquele que ensina deve ter o hábito de ler muito, estudar a palavra de Deus. Eu li a Bíblia todinha em 3 meses, assim que eu aceitei a Jesus. De lá para cá, nós temos tentado ler todo ano uma vez a Bíblia. É fácil. São 4 comprimidos ao dia. Você lê um capítulo pela manhã, lê um capítulo na hora do almoço, lê um capítulo na hora da janta e um capítulo na hora de dormir. Pronto. Com um ano você já terá lido a Bíblia toda. Mas então é preciso praticar, ter desejo disso. E todo professor deve estar constantemente lendo a Bíblia. Constantemente. Buscar essa leitura bíblica. Se você quer receber no seu celular, entre lá, leiturabiblica.com.br e lá você cadastre o seu e-mail, você vai receber todo dia no seu e-mail essa leitura bíblica. Então você leia todo dia ali o que está escrito. Com um ano você terá lido a Bíblia toda. Então existem várias maneiras, então você siga pelo menos uma e leia a Bíblia toda sempre. Para vergonha nossa, tem muito professor da Escola Bíblica Dominical que nem leu a Bíblia toda uma vezinha só. Uma vez só. Que deveria ter lido pelo menos umas 10 vezes para depois ser professor da Escola Bíblica Dominical. É uma lástima isso, uma vergonha, mas é verdade. Nós vemos aí que Paulo pede para Timóteo, quando vier, trazer a sua capa, porque ele estava passando frio, e pede para trazer então os seus escritos ali, os estudos. Talvez ali um resumo do que Jesus tinha ensinado, falado para ele, e ele tinha escrito aquilo ali. E sempre consultava aquilo ali. Então, Paulo era um desejoso de estar sempre estudando e lendo a palavra de Deus. Assim também todo crente deve ser, ter esse desejo no fundo do coração. Depois aí, preparo intelectual. A Bíblia é um instrumento de trabalho do ensinador cristão. Considerando este livro milenar, veremos que a cultura e o mundo da Bíblia são diferentes do nosso. Por isso, o mestre deve compreender o mundo da Bíblia, suas questões culturais, linguísticas, exegéticas, etc., para não fazer apelações fantasiosas, apresentando-as como exposição da palavra de Deus. Então, o mestre, ele tem uma coisa interessante. Ele pega o que está na Bíblia, com o contexto que existe lá, e ele traz isso para o contexto nosso. Ele aplica as verdades da Bíblia ao mundo de hoje, às situações de hoje. O professor não é só ensinar o que está escrito na revista ou na Bíblia, mas ele deve aplicar isso à realidade nossa hoje. Então, um bom mestre é aquele que pega exatamente as coisas ali e aplica na vida do aluno. Ele vai aplicar, ele vai aprender isso e vai aplicar no seu dia a dia. Então, ele vai melhorar a sua situação, a sua condição espiritual. Um coração em chamas. Martin Lloyd Jones dizia que a verdadeira pregação era a teologia em fogo. É a vontade de Deus que o vocacionado ao ensino utilize os avanços das ciências bíblicas para pregar a palavra de Deus na força do Espírito Santo. Precisamos alcançar as mentes e os corações de nossos dias, e isso apenas será possível quando tivermos obreiros com uma mente bem preparada e conectada a um coração em chamas e apaixonado por Jesus. Atos 3, 12 a 26. Então, em suma, aqui quer dizer, cheio do Espírito Santo. Um professor, um mestre, tem que ser alguém cheio do Espírito Santo. Então, sempre deve estar ali com aquela alegria do Espírito Santo, aquela disposição do Espírito Santo, aquela vontade de ganhar almas, aquele desejo sempre que os seus alunos aprendam, cresçam, desenvolvam e possam também ser mestres, que possam também ser ganhadores de almas. Então, pessoas que gostam de ler a Bíblia, pessoas que gostam de orar, que jejuam, pessoas que estão na ativa realmente.